Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã. Eu vou repetir porque eu vi só duas pessoas falando ali. Graça, paz e misericórdia. Ok, isso é muito bom. É bom ver os irmãos, saber que os irmãos estão acordados, ninguém está cochilando, estão ativos aí. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versos de 1 a 10. Provérbios, capítulo 3, versos de 1 a 10. Amém? Vamos ler. Eu estou lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional, mas os irmãos podem acompanhar aí na sua versão. Meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os barris transbordarão de vinho. Há outro texto semelhante a esse, com a mesma direção, em que foi escrito por outro grande homem da Bíblia, que foi Josué. E está lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Os irmãos não precisam abrir que eu vou ler para os irmãos. Aliás, é um texto muito conhecido, os irmãos sabem de cor. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Um paralelo entre Salomão e Josué. Josué teve o seu momento de glória ali quando conquistou as terras prometidas. E nós vamos falar de Josué no final desta mensagem. Queremos nos prender e falar um pouco mais sobre Salomão. Salomão, os irmãos sabem, ele escreveu esse livro de Provérbios. E é interessante, esse livro de Provérbios tem 31 capítulos. E toda vez em que nós estamos no mês onde tem 31 dias, nós podemos ler os livros de Provérbios, cada capítulo por dia. E durante o mês todo nós vamos ler o livro de Provérbios. Então podemos fazer isso pelo menos 5 vezes aí por ano, e nós vamos, ou mais, aí 6 vezes por ano ou mais. Então nós poderemos ler o livro de Provérbios várias vezes por ano, se um dia só, por dia, nós lemos um desses capítulos. Mas Salomão, os irmãos sabem, o filho de Davi, com aquela senhora que foi esposa de Urias, não precisa trazer detalhes, os irmãos sabem, e quando ela estava, de fato, casada com Davi, deu à luz a Salomão, foi o segundo filho dela. E Salomão foi criado ali com Davi no palácio, recebendo todas as instruções que um filho normalmente recebe. Tudo que Davi sabia e conhecia, e que vivia e que viveu, naqueles dias, Salomão acompanhou. E Salomão, orientado por Deus, claro, inspirado pelo Espírito de Deus, traz para nós essas recomendações
recomendações, essas orientações, essas ordens para nós vivermos aqui na terra. Como são muitas, eu separei aí pelo menos 6 aí nesse capítulo que nós acabamos de ler, Provérbios 3, de 1 a 10. Nós vamos se apoderar destas recomendações, destas orientações, a partir de agora, e vamos procurar viver nesse ano de 2015, agindo conforme aqui estão essas orientações. Amém? Nós vamos viver 2015 segundo essas orientações. Amém? Ok. Vamos lá. Provérbios 3, versículos 1 e 2. Meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Por quê? Vamos ler junto o verso 2? Pois eles... Ok. Você quer viver muitos dias aqui na terra com prosperidade e paz? Então guarde no coração os mandamentos do Senhor. Lembra de Jesus falando o primeiro mandamento lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Começando ali no coração. É isso que Salomão está falando aqui. Filho meu, não esqueça da minha lei, guarde no coração os meus mandamentos. Guardar no coração. Por quê? E Salomão responde, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração, ele pode nos enganar. Não é à toa que Jesus Cristo disse, lá em Mateus capítulo 15, que é do coração que procede os maus pensamentos. Os pecados nascem lá. Quando o Salomão fala que a gente deve guardar o coração porque dele procede as fontes da vida, fonte é uma nascente. Eu fui criado muito tempo convivendo com roça, com fazenda, e algumas vezes eu ia em algumas nascentes, onde nasce a água, nas minações. E eu sabia muito bem o que era uma nascente. Vi nascente também se secar. Então, nascente, quando Salomão fala, é de onde tudo nasce. Então, lá no seu coração, no nosso coração, é onde vai nascer os pensamentos bons e os pensamentos ruins. E Salomão disse para nós guardarmos o nosso coração. E aqui ele fala, guarda no coração os mandamentos do Senhor. Cuidado com o seu coração. A outra recomendação aqui descrita, versículo 3 e versículo 4, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prendas ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração. Dia 8 de janeiro, eu estive pregando aqui na igreja e falei sobre a semente que nós plantamos, porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E falei sobre os frutos do Espírito, os frutos da carne e os frutos do Espírito. E falei que no final de 2015 nós vamos colher esses frutos que estamos plantando agora. Então, se agora eu quero plantar amor, no final do ano eu vou colher amor. Se eu estiver plantando ódio, no final do ano eu vou colher ódio. Qual a semente que nós vamos plantar agora? A recomendação aqui de Salomão, orientado por Deus, é que nós não nos apartemos do amor e a fidelidade. É como uma sementinha. Se eu plantar amor e fidelidade agora, eu vou colher isso ao longo do ano. Porque nós não colhemos frutos prontos. O fruto para nascer é colocado a semente, é alimentada, depois nasce a árvore, depois é que vai nascer o fruto. Então, tudo que você plantar, você vai colher, como está lá em Gálatas, capítulo 6. Mas esta é a segunda recomendação de Salomão. Versículo 4, ele vai dizer por quê. Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação, com amor e a fidelidade. A outra recomendação no versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento.
confiar no Senhor de todo o coração. Mais uma vez, Salomão chama atenção para que a nossa confiança em Deus esteja dentro do nosso coração. E dentro do coração onde nasce, tudo nasce. Confie no Senhor. Esta ordem começa desde Deuteronômio, no capítulo 5, onde Deus manda escrever nas portas, nos umbrais das portas, andando pelo caminho. Essa confiança tem que estar conosco o tempo todo, onde quer que nós formos, a confiança em Deus tem que estar presente. A palavra confiar, do hebraico batat, traz o significado de sentir-se seguro, de descansar. E confiar em Deus de todo o coração é entregar verdadeiramente as rédeas da nossa vida nas mãos do Pai. Essa confiança não pode ser apenas um sentimento, mas também uma atitude racional, onde sempre devemos submeter as nossas vontades à vontade de Deus. Essa racionalidade passa por reconhecermos que nosso entendimento humano é falho e que necessitamos do filtro maravilhoso de Deus. Então, a nossa confiança em Deus é algo que não pode faltar em 2015, onde quer que formos. Qual situação que havemos de passar, nós não podemos deixar de confiar em Deus no nosso coração. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não importa qual a vereda que você está indo, qual o caminho que você está seguindo. Onde você estiver, reconheça Deus no seu caminho, no seu trabalho, na sua casa, no trânsito. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. E Ele vai endireitar as suas veredas. E do versículo 7 ao versículo 10. Tem duas recomendações, mas são muito interessantes nós juntarmos as duas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos das tuas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. As promessas destes versículos tratam de padrões genéricos, não de regras sem exceções. São resultados típicos de quem assume o compromisso com Deus. A ordem para louvar ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, é uma parte do significado de adorar ao Senhor. Sendo assim, da mesma forma que no pacto de Deus com Israel, Ele prometeu, entre tantas coisas, manter seus celeiros cheios de suprimentos para você viver em paz. Pois bem, são as recomendações de Salomão para nós, para mim e para você. Mas vamos estudar um pouquinho da vida de Salomão. Salomão, os irmãos conhecem de cor, a vida que levou ali no Palácio Real. Mas, quando estava próximo a seus 18, seus quase 20 anos, ele foi escolhido por Davi, seu pai, indicado pela sua mãe e por Natã. Natã foi o profeta que repreendeu Davi, mas a sabedoria, a escola de Salomão foi Natã. Então, Natã educou Salomão desde a sua infância até chegar quando foi indicado para ser rei. Mesmo porque ele não deveria ser, porque os filhos mais velhos de Salomão queriam assumir o poder. Mas Davi colocou ele no poder, mesmo contrariando os interesses dos seus irmãos. E Salomão então foi escolhido como rei de Israel, com a idade de 18 anos aproximadamente. Mas quando Salomão foi escolhido, Salomão estava no auge do seu relacionamento com Deus. E é muito bom ver esse relacionamento de Salomão com Deus naquela época, porque a gente vai acompanhando a vida de Salomão e vai ver o que aconteceu. 1 Reis capítulo 3 diz que Salomão amava ao Senhor, andava nos estatutos de seu pai Davi, somente nos altos sacrificava e queimava incenso. E em Gibeon, ele teve um encontro com o Senhor. No versículo 5 do capítulo 3 de Reis, vai dizer que ele teve um encontro com Deus e em sonhos Deus lhe apareceu e lhe fez uma pergunta.
pede o que quiseres e vos serás feito. Imagine que Deus está dando para Salomão um cheque em branco. Toma aqui, você vai preencher o valor e escolher o que você quer e eu vou lhe dar. Salomão estava diante de Deus, diante de uma proposta maravilhosa de Deus. E Salomão, com aquela afinidade, com aquela espiritualidade ali com Deus, escolheu a sabedoria e Deus lhe concedeu sabedoria. Então Salomão começou aqueles dias de glória ali no palácio, sendo rei, na presença de Deus, e ali estava vivendo assim. No versículo 14 de 1 Reis 3 vai dizer, Deus falando com ele, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Lá no capítulo 6 de Reis, nós vamos ler, quando Salomão concluiu a construção do templo e edificou aquele templo para Deus, eu separei 3 versículos, ali de 1 Reis capítulo 6. Quanto a esta casa que edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei contigo a minha palavra, a qual falei Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. E assim edificou Salomão aquela casa. E Salomão começou a sua vida com grande glória, com grande alegria, tanto para ele, quanto para a família, quanto para Deus e para aquela nação de Israel. E os irmãos podem ler mais sobre o esplendor do reinado de Salomão em 1 Reis capítulo 10, a partir do versículo 14. Tudo que Salomão conquistou está ali descrito. Mas só que Salomão, apesar de ter sido criado no Evangelho, ensinado por Deus passo a passo, ensinado por Davi e por Natã, aquele profeta que repreendeu Davi, Natã ensinou Salomão passo a passo como deveria viver para agradar a Deus. E Salomão, com toda a sua sabedoria, conquistou muito. Ninguém naquela época tinha a sabedoria de Salomão. Mas mesmo assim, no capítulo 11 de Reis vai descrever a tristeza da vida de Salomão no final da vida. Os dias de glória de Salomão terminaram cheios de nuvens e escuridão. O seu declínio e queda são um triste registro em sua vida. As principais causas para o seu declínio podem ter sido a poligamia e a sua grande riqueza. Não que dinheiro sempre vai levar à destruição, mas o amor ao dinheiro pode levar a isso. À medida que ia envelhecendo, começou a passar mais tempo com as suas favoritas. O indolente rei, vivendo com estas mulheres indolentes, pois 1000 mulheres, com todos os seus criados indolentes e perniciosos, enchiam os palácios e as casas de prazer que ele construíra. Aprendeu primeiro a tolerar e depois imitar os padrões pagãos. Ele não deixou realmente de acreditar em Deus com a sua mente. Não deixou de oferecer os seus sacrifícios habituais por altura das festas, mas o seu coração não estava mais presente em Deus. Quando ele oferecia sacrifício, quando ia cultuar a Deus, ele fazia como uma coisa monótona, como uma coisa obrigatória, e seu coração tinha fugido de Deus. E aí nós olhamos toda a vida de Salomão com tanto esplendor, com tanta glória, com tanta riqueza, com tanto ensino. Ele deixou seu coração enganar. Aquilo que ele aprendeu e viveu durante um bom tempo, foi deixando de lado. Ele preferiu outras coisas e principalmente desagradar a Deus. Começou a perder espaço, a perder guerras, e o povo de Israel sofreu muito por causa dos pecados de Salomão. E os irmãos podem acompanhar lá em 1 Reis, capítulo 11. Mas eu chamo a atenção dos irmãos para esse outro personagem que eu falei, que foi Josué. Deus disse para ele, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Da mesma forma que Salomão recebeu de Deus orientação, Josué também recebeu.
E Josué, como guerreiro de Deus, enfrentou gigantes, enfrentou multidões. E Deus deu grandes vitórias também para Josué. Acontece que no final da vida de Josué, Josué disse ao povo de Israel: olha, vocês estão querendo servir a outros deuses, mas agora chega, escolha agora o que vocês querem, servir a esses deuses alheios ou servir ao meu Deus, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é bom ver essa história de Josué, como é triste ver o final da vida de Salomão. E nós estamos iniciando o ano de 2015. E podemos ver essas situações, as duas realidades. Tanta glória, tanta riqueza, tanto poder na vida de Salomão, mas o coração dele se deixou perverter por causa das suas mulheres e outras coisas mais. Há muita coisa na nossa vida que pode desviar a nossa atenção de Deus. Nesse ano de 2015 poderão surgir várias coisas nos seus caminhos, nos meus, nos nossos caminhos, que poderão nos desviar dos caminhos de Deus. E nós estamos aqui trazendo para os irmãos essas recomendações de Deus para mim e para você, para que nós não desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, seguindo firme no Senhor Jesus. Mas nós somos livres, assim como Salomão era. Assim como Josué também foi. Mas Josué preferiu dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós, nesse ano de 2015, o que vamos dizer? O que vamos fazer? O que vai nos tentar? O que vamos ceder? A quem vamos servir? Uma coisa eu tenho certeza: Deus permanecerá fiel. Deus sempre é fiel a mim e a você. Deus nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Deus nos ama profundamente, de tal maneira. E o amor de Deus jamais acaba. E nós teremos aí o ano todinho pela frente, para viver na presença do Senhor. Observe aquilo que pode lhe tirar a atenção dos caminhos do Senhor. Aonde você vai, com quem você anda, os conselhos que você vai receber. Fique atento, porque o inimigo poderá tentar lhe tirar dos caminhos do Senhor. Mas nós estamos aqui para dizer para você que Deus é fiel comigo e com você. E Deus vai abençoar a sua vida. E você terá um feliz 2015 na presença do Senhor. Amém? Vamos cantar o hino Deus é Fiel. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, todas paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, oh, que doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Diante de toda a instrução que Salomão recebeu, mesmo assim o coração dele se desviou. E teve uma recomendação de Davi para Salomão, que eu queria compartilhar com os irmãos. Está lá em 1 Crônicas 28:9, que diz, Davi falando para Salomão: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se desviares, rejeitar-te-á para sempre. Que Deus complete essa palavra no meu e no seu coração, e que possamos em 2015 viver para a glória de Deus. Baixe sua cabeça, peça ajuda para Deus, porque não pense que com as nossas próprias forças nós nos manteremos firmes e inabaláveis na palavra de Deus. Não, nós dependemos de Deus, nós precisamos da ajuda de Deus para guardar o nosso coração, para que Deus nos proteja e nos ajude a chegar no final do ano dando glórias e servindo ao Senhor. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Jesus disse que venceu o mundo por nós. Curva a sua cabeça e peça a Deus, para que Deus nos ajude a chegar no final do ano e colher bons frutos
frutos do Espírito Santo. Querido Deus, rendemos graças ao Senhor pela sua palavra, louvamos o teu nome, nós te engrandecemos, nós te agradecemos. Ó Deus, nós clamamos a tua presença em nós, pois nós dependemos do Senhor. Ó Deus, nós clamamos para que o Senhor nos ajude, nos acompanhe nos passos, onde quer que formos, e que possamos viver o ano de 2015 para a glória exclusiva do teu nome. Ó Deus, fortalece as nossas vidas, prepara-nos para um viver em fidelidade ao Senhor, guardando os teus mandamentos no coração, honrando com os nossos bens, nunca pensar na nossa própria capacidade, na nossa própria inteligência, mas viver na dependência do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, e nós clamamos a Ti nesta hora, na autoridade, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um feliz domingo, uma boa semana e, melhor ainda, um grande 2015 na presença do Senhor. Que Deus te abençoe.